todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículos 19 ao 23. E destacamos o versículo 23, que diz assim: a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho também não respeita o Pai que o enviou. O tema de hoje é: vamos respeitar Jesus como o Senhor da nossa vida. Uma vida sem respeito entre as pessoas vira o caos, vira a desgraça. Isso podemos colocar como um exemplo, por exemplo, na família. Uma família que não tem o respeito de um para com o outro vira um lugar horrível de se viver. A mesma coisa o trabalho. Você vai todo dia para o trabalho e ter que conviver com pessoas que não têm respeito nenhum por você, isso fica muito difícil esse trabalho. Os próprios amigos, mas os amigos que não têm respeito pela gente, a gente despacha, procura pessoas mais corretas, mas realmente o desrespeito termina a amizade. E na sociedade, no mundo, na rua, nós precisamos respeitar as pessoas como elas são. E não adianta querer fazer um molde de pessoas que sejam parecidos conosco. Não existe essa parte que nós devamos fazer. Todo mundo é diferente um com o outro. É claro que os bons costumes, a lei e assim por diante, ela serve para todos. E numa congregação é a mesma coisa. Nós precisamos aprender a respeitar as pessoas que estão lá e também respeitar quem Deus colocou para nos cuidar, o pastor. Só que isso é muito do lado material, lado humano, lado horizontal. Agora, o que falar sobre o respeito a Deus em toda a situação? Os homens também precisam respeitar a Deus, e não se fala aqui somente de cristãos. Aqui se fala de toda a humanidade. Todo mundo deveria respeitar Deus e nunca questionar o Senhor. O respeito a Deus é aceitar Deus como Ele de fato é e também aceitar Deus naquilo que Ele faz por nós. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e foi Jesus que nos ensinou isso. O Deus Filho nos ensinou. Mas também nós precisamos entender, e Jesus está falando desse texto sobre este ponto, de que através dele, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus se tornou o nosso Salvador. E se alguém se aventurar e procurar e anunciar até outro jeito de salvação, no mínimo é um desrespeito para com Deus. E este é o ponto do texto que Jesus nos fala. É necessário aceitar Jesus como o Filho de Deus. É necessário aceitar Jesus como verdadeiro Deus. É necessário aceitar Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Jesus é o único porque Ele, somente Ele, pagou o nosso pecado na cruz e ressuscitou. Jesus é suficiente porque a sua obra foi completa e não precisa ser feito nada mais. E aceitar, respeitar Jesus nessa posição de ser o único e suficiente Salvador, isso é necessário. E foi através da cruz, da ressurreição, que Jesus Cristo conquistou esse direito. Isso pertence a Ele. Ele é o dono da salvação. E Ele fez tudo por nós para que nós tivéssemos o perdão, a vida e a salvação. Por isso, vamos respeitar Jesus como o Senhor da nossa vida. Amém.
Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos a nós respeitarmos o nosso semelhante e também respeitarmos a nós mesmos como pessoas que o Senhor nos criou. Ajude-nos de forma muito especial a respeitar a Ti como nosso Deus verdadeiro, como Criador de todas as coisas e através de Cristo como nosso Salvador. Amém.